Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E tem piloto reclamando desse regulamento novo da Fórmula 1, dizendo que talvez seja o pior regulamento da história do esporte. E tem piloto de peso dizendo que provavelmente ocorrerão acidentes por conta dessas configurações de carros com potência 50% bateria, 50% combustão. O que será que vai acontecer? A gente vai te contar tudinho. Eu sou a Pietra. E eu sou a Marinha M3 e você está no Falando de Fórmula, o seu canal de automobilismo no YouTube. E depois do Grande Prêmio de Melbourne, nós temos aí o rescaldo desse evento, né? O que nós pudemos observar com esse evento, né? Nós tivemos ali uma Mercedes e uma Ferrari dominante, né? Muito acima das outras equipes, por sinal. Muito além dos seus competidores, e nós reparamos também algumas coisas curiosas, né? Por exemplo, o acidente de Max Verstappen durante o treino, onde ele vinha ali com um movimento simples ali, ele estava ali numa volta simples, de repente, em uma curva, sua roda traseira travou, né? Foi na curva 4, ele tinha acabado de sair dos boxes. Exatamente, ele nem estava tão rápido assim, e ali ele perdeu totalmente o controle do carro, né? E depois a gente viu isso se repetir com o Oscar Piastri também. Sim. Uma situação ali até muito triste por estar correndo em casa, né? Grande expectativa ali do público para ver o seu piloto ali na sua home race ali fazer algo, né, para dar uma alegria ali para o povo australiano, e mesma coisa, a roda travou ali e o carro ficou incontrolável, né? A gente também observou ao longo da corrida ali uma sequência de ultrapassagens e retomadas, e até parece um pouco emocionante ali para quem está assistindo, mas os pilotos têm uma opinião controversa a respeito disso, né, Pedro? Além de ultrapassagens, a gente viu muitos problemas também, né, nos carros. Muitos pilotos tiveram que abandonar a corrida, né? O exemplo do Alonso e do Stroll, que a gente já sabe que eles já estavam com problemas por conta da Honda, mas inclusive a gente tem um vídeo explicando tudo sobre isso, então corre lá. E, assim, mas mesmo assim a gente pode ver que não é um problema apenas do carro, é um problema do regulamento em si, né? Nós tivemos também a Isaac Hadjar, que tinha classificado muito bem, tinha tido uma largada boa até. Não foi a melhor largada, mas foi uma largada razoável. E ele acabou tendo que abandonar a corrida por conta de um problema no motor também. Então, assim, é algo que a gente já pode ver que talvez seja um regulamento que não esteja dando certo. Seja algo que possa prejudicar o esporte. E a gente teve aí uma declaração polêmica aí do Max Verstappen, né, dizendo que ele fala que a nova configuração, ela parece ali com o videogame do Mario Kart, né? Então ele fala, ó, agora eu vou parar de usar o simulador e vou começar a jogar no meu Nintendo Switch, o Mario Kart. Porque o que ele quer dizer? O Max, na verdade, está dizendo que assim, é muito artificial a forma, né, como essas ultrapassagens e essas retomadas de posição estão ocorrendo. A gente viu ali a briga entre o Leclerc e o Russell ali, onde o Leclerc ultrapassava o Russell e aí a bateria faltava ali, e aí o Russell ia e tomava de volta, então ficou ali aquela brincadeira de gato e rato ali. Mas no fundo aquilo ali é uma disputa entre quem tem mais potência de bateria. Quando o piloto usa para ultrapassar, automaticamente ali na sequência ele vai ficar sem bateria, e o outro que não forçou tanto tem mais bateria e retoma a posição, né? Então os pilotos têm se queixado bastante aí dessa nova disposição, né? Alguns deles até em tom mais contundente, aí, como é o caso do Max Verstappen, né, que sempre é contundente nas suas opiniões. E a gente pode ver também que, eu vou ser bem sincera com vocês, eu acho que está algo muito parecido com a Fórmula E. Tá realmente algo muito parecido, porque é uma briga de potência, é uma briga de quem tem mais bateria, quem tem mais motor. Então, assim, ao invés de envolver mais aerodinâmica, algo mais natural, tá virando algo realmente muito artificial. Tirou um pouco daquela coisa do talento do piloto, né, Pedro? Tirou aquela coisa da esportividade, da raça. Exatamente. Então... Olha o que o Max disse aqui, ele falou, troquei o simulador pelo meu Nintendo Switch, na verdade estou treinando com o Mario Kart. Encontrar cogumelos é algo que faço muito bem.
As conchas azuis são um pouco mais difíceis, brincou ele nessa quinta-feira no circuito de Xangai. Então, o Max está tirando um barato ali, mas na verdade a maior parte dos pilotos eles estão chateados aí com esse regulamento, né? E com o desempenho dos carros ali. A gente vinha de uma sequência de temporadas muito equilibradas, né? Onde ali as principais equipes sempre estavam ali disputando, né? Temporadas muito boas, né? Que Exatamente. mostraram mais competitividade também, mais pilotos mais novos, mostrando que tem talento muito para ser um campeão mundial, como foi o caso de Oscar Piastri. Então é triste ver uma Fórmula 1 que estava indo tão bem se tornar algo, assim, chato, vamos dizer assim. E o atual campeão do mundo, Lando Norris, também não economizou críticas, né? Ele que terminou o Grande Prêmio de Melbourne em quinto lugar. Ao ser entrevistado, ele questionou ali, foi contundente ali com relação às críticas, né? A sua principal queixa é justamente a questão da relação e a atitude da unidade de potência durante a corrida. O Lando disse que eventualmente você está ali tentando gerenciar ali a potência do carro, em algum momento ali você perde potência e você é ultrapassado ali por 5 carros de uma vez. Né? Ele questiona, por exemplo, essa variação de potência às vezes na reta, onde o carro ali pode faltar potência ali, ter uma queda brusca de velocidade e aquilo ali eventualmente causar um choque, né? Então a Lando acabou dizendo que assim, olha, acidentes podem ocorrer, né? Eu vi até uma matéria um pouco mais ali, indo um pouco mais além, dizendo que carros poderiam até decolar ali, voar sobre cercas e machucar pessoas, né? Então é uma preocupação dos pilotos que é real, né, Pietra? A gente pôde observar, né, esse comportamento dos carros aí durante a corrida, né? É um comportamento imprevisível. Você não sabe como o carro vai reagir, como o carro vai estar. Então ele destacou que essa variação aí, ele falou, pô, você perde 30, 40 quilômetros de repente e para o outro piloto que está vindo no máximo ali, né, aquilo ali pode virar um choque inevitável, né? Ele falou, não é uma posição confortável de você estar, né? Você está ali tentando desenvolver ali o seu ritmo de corrida e você é surpreendido porque você não sabe como que o gerenciamento da unidade de potência vai reagir a determinada ação do piloto, né? Então, assim, eles estão bem preocupados, bem satisfeitos, né? E eles estão começando a questionar a FIA, né? Os pilotos estão começando a ir para cima da FIA, né? Para ter alguma atitude com relação a isso. É necessário, né? Porque põe a vida deles em risco, assim. Sim. Não que não seja um risco constante, mesmo antes desse regulamento. Mas era algo que a gente sabia que era controlável. Agora é algo que a gente não tem noção ainda do buraco que a gente está entrando, né? Então é necessário que a FIA tome umas medidas para poder proteger esses pilotos. Porque pode se tornar um acidente muito pior mesmo do que foi até com o Oscar Piastri e o Max Verstappen. Fora a questão da esportividade, né? E também para o piloto ali acaba sendo frustrante, né? Ele tá tendo ali um bom desempenho, né? O caso do Piastri aí, do Max, né? Você vê que o Max ele ainda chegou em sexto. Sim. Talvez se ele não tivesse tido aquele incidente durante o treino, ele teria classificado melhor, poderia ter vencido a corrida, né? Então a gente acaba não tendo ali, comparado com a temporada do ano passado, onde os pilotos tiravam o máximo ali, né? Você não tinha, por exemplo, nenhuma equipe na situação da Aston Martin, né? Todas as equipes ali, por mais que as do fundo de pelotão estivessem abaixo das que estavam na frente ali, mas sempre estava ali, a diferença era alguns segundos ali. Não eram 3 segundos, eram assim, 1 segundo, 1 segundo e meio no máximo. Algumas provas menos de 1 segundo, né? A gente viu provas no ano passado que a diferença entre o primeiro e o último não dava 1 segundo, né? Então, assim, caiu bastante a qualidade nesse sentido, né? Se você está começando a acompanhar o esporte agora, né? Se você procurar aí ver as provas do ano passado, você vai entender isso que a gente está falando agora, né? Sim. E você sabia que essa notícia que nós vamos comentar agora está lá no nosso site? Nós temos um site. Só você acessar falandodeformula.com.br e lá você encontra as notícias do mundo da F1. E George Russell, que foi o vencedor do Grande Prêmio de Melbourne, também, ao ser entrevistado, teceu algumas críticas, né? No caso do Russell, a gente entende que ele ganhou, então ele não vai criticar o que está dando certo para ele. Ele até falou pro Norris, você só tá criticando porque você não tá ganhando. Então assim, porém ele fez críticas à questão do procedimento de largada, né? Ele reclamou ali
Diz que é muito complicado o procedimento de largada, né? Ele que na largada foi ultrapassado ali por Charles Leclerc, né? Mas essa queixa não é exclusiva do Russell, né, Pietra? Bastante pilotos já... têm reclamado já disso. O Russell usou o termo confuso e perigoso, né? Por que perigoso? A gente viu uma cena aí na largada, né? Ali com o Franco Colapinto. Quem era o piloto que estava na frente? Se eu não me engano, era uma Racing Bulls. Uma Racing Bulls, o Lawson, talvez? Talvez, provavelmente. O Colapinto ali, ele fez uma manobra ali de desvio, né? Que foi por um tris, né? Mas ali já seria um potencial acidente ali, né? Um piloto entrar na traseira do outro ali na largada por conta dessa dificuldade do procedimento de largada, né? Então, de fato, assim, a gente vê que todas essas mudanças que a FIA fez, assim, foi algo muito brusco, né? Talvez mudar uma coisa de cada vez, talvez trazer apenas uma parte do regulamento novo, talvez mudar o tamanho dos carros primeiro, depois mudar a unidade de potência, talvez estudar melhor isso também, ver se essa mudança na unidade de potência seria algo viável, tão rápido assim. Mas eles devem ter feito um estudo, né? Mas não colocaram o carro na pista para testar se era, na prática, era tão funcional, né? O que a gente observa é que, assim, lógico, eu imagino que a FIA tenha lá a sua equipe de engenheiros ali, de projetistas, etc e tal, mas assim, de fato, a impressão que dá é que não foi testado isso ao limite, assim, ao ponto de saber se teria ali, de fato, né, esses efeitos que a gente está vendo, né? Você ter aí um piloto do gabarito de Max Verstappen aí, não poder ali largar numa posição melhor por conta de um defeito do carro, né? Você ter ali Oscar Piastri saindo da corrida na volta de aquecimento, né? Nem de apresentação. Eles não tinham nem colocado o carro no grid em suas devidas posições. Era a volta antes de colocar o carro no grid. Então, e isso assim, a gente, né? É óbvio que o Piastri não cometeria aquele erro, o piloto com o gabarito dele, né? E muito menos o Verstappen, um tetracampeão do mundo. Então, a gente está observando e os pilotos estão se queixando de algo que aparentemente a FIA aí pode ter cometido um erro grave aí de fazer todas essas mudanças de uma vez, né? E o resultado disso aí é esse monte de queixas, né? Por parte aí dos pilotos. O Reclame Aqui da FIA deve estar cheio. Tá bombando. Então é isso, galera. Mas comenta aqui pra gente. O que você tá achando desse novo regulamento? Você acha que foram mudanças muito boas? Você acha que foram mudanças péssimas? Talvez tivesse ter sido algo mais gradual. Comenta aqui pra gente. E se você está com a gente até agora, eu quero agradecer a sua presença, a sua audiência e quero contar com o seu like também. Se você ainda não é inscrito, você fica à vontade. A família Falando de Fórmula agradece aí pela sua audiência, tá bom, pessoal? E esse é o vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!